Sejam bem-vindos ao CGCast número 22, o podcast do Clube dos Generais, o podcast para quem não pode ter um blindado em casa. Eu sou Daniel Ibarra, Winston Churchill no CG, e hoje vamos falar sobre a Guerra dos 6 Dias, uma guerra entre Israel contra Egito, Jordânia, Iraque, Síria, Líbano, que eram apoiados pela Argélia, Kuwait, Líbia, Marrocos, Paquistão, Autoridade Palestina, Sudão e a Tunísia. E ainda tomaram pau. Mas lembrando que o Clube dos Generais está na web pelo www.clubedosgenerais.org, Facebook é o facebook.com/Clube dos Generais, no Twitter, @Clube Generais, e você também pode nos contactar via e-mail pelo contato @clubedosgenerais.org. Se você tiver afim aí de debater todo esse monte de assunto que a gente fala aqui, procura lá um grupo de discussão do Clube dos Generais também no Facebook, que é muito legal. Comigo sempre ele, Glênio Madruga, nosso Mackensen. Bem-vindo, Mac. Obrigado, Amplexos Cavalarianos a todos. Hoje vai ser bom, hein? Guerra dos 6 Dias. Que tunda, senhores! Só relembrando, reclamações diretamente em contato @clubedosgenerais.org. Exatamente. O nosso convidado de hoje está no CG há 18 anos, esteve recentemente no CGCast sobre as Forças Especiais. Professor Fernando César Silva, nosso imperador Scorzeni. Bem-vindo, Scorza. Boa noite, Tremei hereges. Estou aqui de volta para falar da história da Guerra dos 6 Dias, completamente parcial para o lado israelense. Nem se preocupem, eu não vou, de maneira nenhuma, ser contencioso ou ter um tipo de permissividade com os palestinos. Palestino que se lasca. Bom, no momento invasão de Granada, temos a participação também mais do que especial do nosso presidente cadeirante Hot Wheels, André Scott, nosso Franklin Roosevelt. Bem-vindo, cadeira. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo aí. É um prazer estar com vocês novamente aí. É um grande prazer estar com o nosso imperador Hot Scorzeni aí também, né? O resgatador aí do Mussolini na torre da Rapunzel. E estamos aí para falar mais um pouquinho dessa guerra aí, que foi o primeiro 7-1 da história da humanidade, né? Rapaz, o problema é que não foi só 7-1 em 67, foi 7-1 em 48, foi uns 5-0 em 73, foi em 82 um 9-0, então... É só de goleada, é só de goleada. Ô Mac, põe ordem nessa porra aí, fala as curiosidades da história militar, por favor. Cara, vamos começar. A curiosidade de hoje, a gente vai falar sobre uma aeronave bem interessante. Bom, que o P-51 Mustang teve uma longa carreira, todo mundo sabe, né? Depois da Segunda Guerra, o Mustang serviu na Guerra da Coreia como F-51 e avançou até os anos 80 com a República Dominicana. Acontece que depois da segunda a linha de produção dos Mustang, que era da North American, foi vendida para a Cavalier Aircraft Corporation, que adaptou o projeto de caça para caça-bombardeiro, colocando ali 8 pontos rígidos sobre as asas, além dos usuais 6 foguetes e 2 bombas de 1.000 libras. Em seguida, a produção foi vendida novamente, agora para Piper Aviation, que trocou o motor tradicional por um turbo-hélice dentro do mesmo frame ali do motor que era tradicional do Mustang, né? Além Mustang de outras era um V12, pequenas, né, Mac? Era um V12 da Rolls-Royce, salvo engano. Rolls-Royce modelo 1620. Nada como o barulho assim de um Rolls-Royce Merlin pela manhã. Exatamente, um Merlin, perfeito, obrigado. E mais algumas modificações, como estabilizador na ponta das asas, tal, que o transformaram em PA-48 Enforcer. Na prática, essa nova aeronave ainda tinha o tradicional perfil do Cadillac dos céus, mas estava tecnologicamente atualizada e armada com 2 metralhadoras Gal-13 com 4 canos rotativos, além dos costumeiros opcionais. Que beleza, então, pensa 2 Gatling na estrutura do Mustang cuspindo fogo até dizer chega. Então, apesar de nenhum P-48 ter sido usado no Vietnã, 2 protótipos foram comprados para teste em 1981 pela USAF.
Então foi um quase retorno do Mustang, porém já em 1977 as tarefas de suporte, observador e ataque ao solo já haviam ganhado um novo dono, o A-10 Thunderbolt II. Então Amém, bateu novamente. na trave. Quase que o Mustang virou o A-10 na USAF, hein? Que beleza. Não esqueçam que Rudel ajudou no projeto do A10, hein? Ajudou. O Rudel. Exatamente. Falamos dele no último CGCast, né? Eu vi. Excelente, hein, Mac? Muito boa essa curiosidade. Bacaninha, gostei. Mas o Mustang esteve em 67? Não necessariamente a gente fala de algo que faça sentido com a linha do CGCast, Não, mas viu, Otto? eu tenho a ideia que ele esteve sim em 67, de alguma maneira. Eu li essa semana de um camarada, um piloto israelense, que estava pilotando um Messerschmitt 109, que foi comprado na Hungria, transportado por avião para Israel, adaptado, só que na Hungria ele já tinha recebido o motor e a hélice de um Heinkel 111. Nossa, então pensa desgraça que era o Messerschmitt 109 com motor de Heinkel. Vocês sabem da história das B-17 que foram para Israel em 48? Conte aí. Manda. Dois agentes da Palmach, né? Que a Palmach é a tropa de elite da Haganah, que a gente vai falar mais tarde sobre a Haganah, foram disfarçados de produtores de filme, foram para Hollywood, né? Entraram num cemitério de aviões, pegaram duas B-17, dizendo que iam ser locadas para filmes, e que era muito comum na época, que ia ser filmado algumas coisas com B-17, pegaram duas B-17, autorização da Força Aérea Americana para deslocar para o deserto do Novo México, onde seriam feitas as filmagens, etc. Mas aí eles decolaram e foram embora. Não sem antes pegar algumas bombas e botarem lá. E foram embora. Pararam não me lembro exatamente onde eles pararam para reabastecer. Tudo organizado, e os donos do ferro velho esperando que eles fossem filmar. Não foram filmar nada. No caminho passaram no Cairo e jogaram uns bombinhas para o Cairo se ligar que tinha duas B-17 na parada. Aproveitar a viagem, né? Aproveita o frete. E aí a história da criação da Força Aérea de Israel, a Reavia, é maravilhosa. Tem que ter um CGCast só para isso. Faremos. Sem dúvida nenhuma. Por que não? Faremos. Só a nível aí de complemento, então, os Mustang foram retirados de serviço da IAF em 1961, dia 15 de janeiro de 61, tá? Então eles não participaram em 67. Eu dei uma olhadinha aqui, realmente não tem o P-51 em 67, tem um monte de avião feio, inclusive. A dotação era toda francesa. Mas ou era francesa e a dotação inimiga era toda soviética. Toda francesa, com exceção de um helicóptero, o da Sikorsky, S-65, se eu não me engano, mas tudo era francês. O Ouragan, o Mystère, o Magister, os Mirage 3 e o Super Frelon como helicóptero. Perfeito. Tinha o Hawker Hunter também, viu? Só para dar uma... Não, Israel, acho que uma saidinha. O Hunter estava no Egito e na Jordânia, parece. Por isso que eu gosto de falar com quem entende. Não, o Hunter não fazia. Os ingleses não davam armas para os israelenses, não. Não deram armas. Tá, mas vamos falar da Guerra dos 6 Dias, que a gente está aqui exatamente brincando bastante, mas só para o nosso ouvinte também ter um contexto histórico. Israel teve seu território estabelecido pós-Guerra Mundial, em maio de 48, com a resolução da ONU. Foi criado um Estado de Israel na área, ali na área onde era a Transjordânia, onde era... O brasileiro presidiu a sessão, né? O brasileiro, Oswaldo Aranha. E desde então, aliás, a partir do primeiro segundo que Israel se tornou um país, uma nação, ele foi atacado pelos seus vizinhos árabes, que obviamente não concordavam de maneira nenhuma com a instituição do Estado de Israel ali, ou em qualquer outro lugar, tá? Não vamos também ser bobinho. E desde então as tensões aconteceram, né? Durante os anos entre árabes e israelenses. E aí a gente chega na questão da Guerra de 67, conhecida como Guerra dos 6 Dias. Qual era o contexto dessa época, Otto? Fala um pouquinho como é que estava a situação nesse momento. Nesse contexto dos conflitos árabes e israelenses, já começa da criação
da Canaã, né? Quando Abraão diz Deus a ele que dará uma terra sagrada para ele, e a descendência irá povoar a terra, e ele terá um filho que ele fará esse pacto com ele. Abraão já tinha 100 anos nessa história, né? Não acreditava que iria ter um filho ainda. A mulher dele, Sara, tinha 90 anos. E não tinha nem a jujuba do Smurf naquela época, hein? Não, Viagrinha. Não tinha. Mas aí Sara não aguenta esperar, né? Como sempre as mulheres. Pega uma escrava chama uma escrava chamada Agar e faz com que Abraão coabite com Agar. E aí sai Ismael, o filho bastardo de Abraão, ao qual Deus disse a ele: mas eu disse a você que ele mandar outro varão, aí você vai e inventa de trazer esse. Aí Abraão diz: não, mas eu quero que ele seja meu descendente. E Deus diz: não vai ser esse não. Então Deus já disse aos palestinos desde o começo: não é com vocês não o negócio. E aí Sara fica grávida de Isaac. Isaac nasce e tentam até conviver, mas quando Sara vê que Ismael dá uns cascudos em Isaac, ela trama e afastam Ismael e Agar da convivência com eles, e aí eles vão formar uma nova geração, né? Os árabes descendentes de Ismael, os judeus descendentes de Isaac. Tanto que lá na frente, quando a Judéia tem um reinado, vários reis, né? O reino da Judéia, um deles é Davi. Davi tem um dos maiores problemas com os filhos do bastardozinho árabe, né? Então eles têm uma tribo lá dos ismaelitas, que são os maiores inimigos do Estado judeu. Então a história é longa e os conflitos sempre ocorreram nessa região. Depois de 48, quando o Estado de Israel consegue, sobre a batuta de Davi Ben-Gurion, que era russo, como eu já falei, não sei se já foi gravado quando eu falei, não. Então, não, foi não. Veio um imigrante russo, como a grande maioria do Estado de Israel feito por judeus imigrantes, que já tinham sido espalhados pelo mundo pela diáspora, quando as legiões romanas destroem o templo de Abraão. E esse templo em Jerusalém é destruído e os judeus são espalhados pelo mundo inteiro, mas mantêm a sua religião. Quando o movimento sionista inicia, não inicia em 1948, o movimento sionista ele tem raízes ainda em 1800 e alguma coisa, com Theodor Herzl, que faz o primeiro Congresso Sionista em 1897. Então, a aspiração para um Estado judeu moderno, depois da diáspora, é uma aspiração já do século XVII. Nesse intervir, eles começam a ter alguns territórios na Palestina, e com a declaração do Estado de Israel, com a Primeira Guerra Mundial, é que a coisa fica um pouco mais fácil para os judeus, porque, embora era protetorado britânico, convivência com os árabes não era tão difícil, mas os britânicos tinham um pouco mais de relação com os judeus, inclusive que na Primeira Guerra Mundial, na luta com os turcos, foi organizado a Legião Judaica. Os judeus lutaram sobre a bandeira, sobre a insígnia do exército britânico, sim, tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial, né? Inclusive Moshe Dayan, que nós vamos falar mais na frente, perdeu um olho na luta contra a França de Vichy, na Segunda Guerra Mundial. Ele estava na Legião Judaica, serviu no exército britânico. Ali na área do Levante, né? Na Síria, ele perde na Síria, um tiro atinge o olho dele, ele continua com um tapa-olho o resto da vida, que é indefectível a figura de Moshe Dayan. Antes mesmo da crise de Suez, tivemos a crise de 67, tivemos a crise de Suez. O Estado árabe consolidado, o Estado judeu consolidado depois de 48, sempre com tensões e conflitos, mas sobre a tutela e as condições que tinha a polarização do mundo entre a União Soviética e os Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos um apoio não tão declarado, mas posteriormente ficou a Israel, e a União Soviética os países árabes. O país árabe que mais tinha ligação com Israel, no caso, era a Síria. A completa ligação. O Egito tinha também, mas não tanto quanto a Síria. Mas só que os árabes nunca engoliram as derrotas
da primeira guerra árabe-israelense em 48. E o nacionalismo árabe se consolida e aumenta com a subida do poder no Egito de Gamal Abdel Nasser. Ele é visto por todos os árabes, não só pelos egípcios, como um líder no crescente nacionalismo árabe ou o pan-arabismo. Ele queria unir todos os árabes, independente das suas linhas religiosas, dentro de uma nação só. Ele também deu uma segurada nas pontas ali do pessoal também, né? Então... Ele também não deixava que o islamismo religioso extremista assumisse, né? Ele queria manter todos como república, era a aspiração de Nasser. Sim. Aí ele nacionaliza o canal Suez, né, que era um canal internacional, em 56. Aí gerou uma crise, porque ele era fundamental no comércio mundial. França, Inglaterra e Israel, os paraquedistas das três nações, intervêm, né, e retomam o canal de Suez. É uma derrota para Nasser, embora ele continue muito popular. Mas o que acontece? Uma força de paz é colocada ali, em Suez, e todo o deserto do Sinai é declarado como zona não militarizada sob a tutela da ONU. Inclusive, tropas brasileiras estavam lá, em Suez. Pouco antes da crise de 67, Nasser ordena que o contingente da ONU saia da frente do canal, do lado do canal. Então, aí acontece o prelúdio da guerra de 67. O comandante das tropas da ONU era um indiano, esqueci o nome dele, o nome também era muito complicado, e eles já se sabia, quando ele solicita a retirada das forças de paz da ONU, que ele iria atacar Israel. Então ele já desloca o exército egípcio para lá. Dizem que ele foi levado a isso também, né, Otto? Alguns relatos alguns relatos de inteligência da União Soviética, relatos falsos de que haviam forças armadas israelenses também se amontoando na fronteira. Então ele meio que aproveitou esse... Na verdade, ele foi meio que manipulado pelo Marechal Amer, que disse que o exército egípcio estava preparado para a guerra. A pressão política e ideológica daquela época era muito grande sobre o Egito, que era a nação mais organizada militarmente, já que a Arábia Saudita não queria se meter de jeito nenhum nessa situação. E eles tinham toda a indicação que o exército egípcio estava preparado, mas não estava. Era um exército que estava em guerra no Iêmen, uma revolta extremista e terrorista no Iêmen. O exército profissional estava envolvido nesse conflito no Iêmen, que começou, se não me engano, em 65 ou 66. Né? Havia muito ataque terrorista do Iêmen contra o Egito, e começou a chamar os reservistas. Então, aí foram mais ou menos uma luta de reservista contra reservista. E se a gente fosse adentrar e se alongar, a gente vai mostrar o raio-x do reservista israelense contra o reservista egípcio, e não tem como comparar. Não tem. Otto, deixa eu só fazer um adendo aqui, nem tanto um adendo, uma confirmação ao que você falou agora, que é muito importante que a gente não perca esse parâmetro temporal quando a gente vai analisar um conflito em qualquer época, mas principalmente no século XX, essa pressão ideológica. A gente está falando em 1967. Só ver o que está acontecendo, a quantidade de golpes, contragolpes, revoluções na América Latina, na África, na Ásia, o pau que está acontecendo na Indochina, o Oriente Médio pegando fogo. O Vietnã, os Estados Unidos já estão no Vietnã envolvidos nessa época. Exato, não tem nenhum lugar do planeta que o negócio está tranquilo. Está tudo pegando fogo. Então, dentro da guerra ideológica, capitalismo, comunismo, Estados Unidos e União Soviética. Dentro da polarização. Não tem como perder isso de vista para analisar esse conflito. Aliás, qualquer outro conflito, mas esse em específico. Né? Da segunda década anterior também, né? Pode falar. A gente tem Coreia, já vem de todo um conflito com a Coreia, com China, com União Soviética, Estados Unidos, já vem de anos antes. Né? Já tem a guerra chino-indiana também logo em seguida. Exatamente, Ou seja, exatamente. Nada é novo. Nada é novo, a gente tem uma questão extremamente polarizada. Nós temos essa coisa do nacionalismo do Nasser, de querer criar uma grande nação árabe. Os árabes querendo, obviamente, tirar Israel do mapa, eliminar Israel do mapa.
E aí o nosso querido Nasser pega as suas tropas, coloca as suas tropas nas suas fronteiras para, né, buscando exatamente esse confronto com Israel. E aí vem o começo efetivo da guerra. Né? O estourar da guerra aconteceu com a ofensiva de Israel, preemptiva, por ter visto essa pretensão egípcia de ir para a ofensiva, e é algo que simplesmente colocou a força aérea egípcia de joelhos. Né? E tem gente... Levi Eshkol, pode falar. Não, tem gente... Interessante que Levi Eshkol... Vamos lá. Tem gente que diz que na verdade não foi preemptivo. Israel queria mesmo era ganhar territórios, né? Ganhar todo o Sinai ali. Fala um pouquinho dessa questão, dessa ofensiva israelense, desses motivos, desse bololô todo, porque Israel viu que ia tomar a bola nas costas e foi para cima. Eu discordo, Ebu, porque Levi Eshkol, que era o primeiro-ministro de Israel, ele era um pacifista. Ele não estava querendo a guerra. Ele teve uma pressão dos ministros militares. No caso, Moshe Dayan não era nem ministro nessa época. Levi Eshkol estava tentando, por vias diplomáticas, restaurar a credibilidade de Israel. E ele tinha uma aliança militar com a França, mas era fraca essa aliança militar que em 73 se desfez. E tinha todo o armamento dependendo, principalmente a Força Aérea, dependendo dos fornecimentos franceses. Né? Ainda não tinha toda aquela aporte norte-americano com as Forças Armadas de Israel. Ele não queria a guerra, de jeito nenhum. Mas havia um problema ali na Cisjordânia, Jerusalém dividida, que em 48 os judeus não conseguiram libertar a cidade velha de Jerusalém, e o lugar mais sagrado dos judeus, que é o templo de Abraão, que sobrou dele, no caso do Muro das Lamentações, né, no portão do templo, e estava sob o domínio árabe, sob o domínio da Jordânia, do rei Hussein. E eles não tinham acesso ao lugar mais sagrado deles. Isso também era um entrave histórico-religioso que gerava muitos conflitos. A opinião pública também dizia que Eshkol era fraco, que era o primeiro-ministro que aceitava todas as provocações dos Estados Árabes. Era complicado essa situação de Israel. Mas não acho que Israel queria simplesmente tomar território. Agora, se vê que o inimigo está se fortalecendo, vê que toda a força, o aporte de armamento russo está sendo colocado na Síria, na Jordânia, no Iraque, no Irã e no Egito, antes que o inimigo tenha contra mim uma arma muito poderosa, eu tenho que quebrar-lhe as pernas. Então, houve essa questão de tentar mostrar ao povo árabe que não seria tão fácil, mesmo com a União Soviética por trás, né? Depois desse início arrasador, ou seja, né, uma força aérea praticamente eliminada no chão, a força aérea israelense eliminou a força aérea egípcia no chão, eles tiveram uma série de problemas de comunicação. Os egípcios viram a força aérea israelense chegando. Operação Malked é o nome da missão. Exatamente. Eles viram aquele monte de aviões chegando, deram até informação de que estavam e seriam atacados, mas houve uma demora gigantesca dentro das comunicações egípcias, e quando eles viram já estava tudo... Israel também usou SM, né? Em todas as comunicações, tanto do Egito quanto Síria. Tanto que é engraçado que a Rádio Cário não dizia as derrotas iniciais, dizia que as derrotas iniciais eram vitórias, o povo estava na rua comemorando as vitórias, mas quando eram derrotas. E a Síria e a Jordânia, sem comunicações militares, acharam que realmente estava tendo vitórias no Egito, aí foram para cima de Israel, pela rádio, pelas informações da Rádio Cário. Que maravilha, pau! Agora a gente fala um pouquinho mais da questão das operações israelenses, efetivamente, Otto. Que tem um nível de organização, de planejamento fora do comum, né? Eu acho Israel, né? Vamos falar a verdade, né? Israel, né? É outro nível, né? Aprendeu assim em ação, né? Em serviço, né? Trocou o pneu com o carro andando. Toda a questão de fazer o ataque aéreo foi porque o Egito colocou as bases no Sinai.
A maior questão da Guerra dos Seis Dias é a consequência da crise de Suez. Quando França, Inglaterra se aliam a Israel, eles colocam lá uma força de paz da ONU como tampão. Qual o ponto fraco de Israel? Além do Egito, a Cisjordânia no leste, né? E as colinas de Golã na Síria, um pouco mais ao norte. As colinas de Golã é uma barreira fácil de defender, então contra a Síria eles tinham uma certa condição, mas na Cisjordânia, imediatamente saiu de um bairro, entrou no outro, já está num bairro judeu, morte de civis já seria, então, a maior preocupação era a questão na Cisjordânia, principalmente em Jerusalém. Eles tinham que ter um plano para impedir que os três países atacassem em sincronia. Como é que eles fizeram esse plano? Primeiro, eles colocaram todos os seus espiões, né, no mundo árabe para fazer as contra-informações. Receberam equipamento DCM da França e desenvolveram sua própria embaralhamento de dados e deixou todas as comunicações egípcias em relação ao Egito com Síria e Egito com Jordânia embaralhadas, né, sabendo que já seria o primeiro golpe nessa questão da sincronicidade dos ataques, porque o objetivo de Nasser era que esse ataque do general Amer, lembrando que o oficial comandante de Amer era no Sadat, que mais tarde vai ser presidente do Egito, mais tarde vai ser assassinado. Né? Na Jordânia, do rei Hussein, o ministro da guerra é um egípcio, general Daher, que ele comanda o exército egípcio, jordaniano. E a Síria, com o nosso conhecido Hafez Assad, pai do Assadinho, que hoje está lá matando gente com gás. Toda essa programação do Estado de Israel é para impedir que os três países atacassem de uma maneira só. Então, primeiro eles fazem essa quebra de comunicação, depois eles percebem que toda a força aérea do Egito, muito inteligentemente, está dentro do Sinai, ao alcance dos caças, né? Israel tinha, nessa época, ele não tinha reabastecimento em voo. Ele não tinha o equipamento norte-americano que vai ter mais tarde. Então, eram missões de ir e voltar. Né? Então, a Operação Moquette foi justamente destruir completamente a força egípcia no solo. 2 horas mais tarde, eles fizeram isso em 4 horas. Do raid, em 4 horas, eles destruíram 90% da força aérea do Egito no chão. Uma perda de 17. Pode repetir isso? Em 4 horas ele destruiu com 90% da força aérea do Egito. Ok, obrigado. No Sinai, né? No Sinai. Sim, perfeitamente. Ela está no Sinai. A que está dentro do Egito, não. Os ataques não foram até o Egito, exatamente. Mas, 2 horas depois, eles conseguem fazer a mesma coisa com a força aérea da Jordânia e com a força aérea síria. A força aérea síria é um pouco mais difícil, porque existia já dos soviéticos um sistema de defesa antiaéreo sofisticado, com aqueles ZSU-72, se não me engano, ou 62, e aí alguns aviões de ataque ao solo, que eram os franceses, o Dassault Ouragan e o Sud-Vatu, que eram os bombardeiros, que os franceses deixaram para Israel. Eles eram subsônicos e não tinham assim contramedidas e tinham assim, um radar avançado. E eles contra projéteis do solo é um pouco complicado. As maiores baixas de Israel foram nesses 2 tipos de aviões. Mas eles usaram até o Folga Magista, que é um avião para quem não sabe, é um avião de treinamento avançado, é um jato de treinamento avançado. Não é exatamente um jato de combate, mas ele voa tão baixo que eles utilizaram o Folga Magista para atacar primeiramente as armas antiaéreas. Porque as armas antiaéreas russas tinham um radar primitivo que travavam as armas, apesar de não ser foguetes, ser projéteis, travavam em uma formação de caças a uma certa altura. O Folga Magista chegava antes mesmo disso, por baixo, quase que tocando no chão. Alguns, inclusive, bateram no chão e destruíram as antiaéreas na Síria. Mas esse maior problema foi na Síria. No Egito foi um passeio completo, passeio da Força Aérea. E esse ataque no Egito foi uma mistura de bombardeio com o que eles chamam de strafing run, né? Que é você vir com um avião sobrevoando a baixa altura e metralhar os aviões que estão no solo. Se você acertar tá um do ladinho do outro ali, vai um atrás do outro explodindo, pegando fogo e sendo destruído.
E você falou uma coisa aí muito interessante, Otto, que é a questão do embaralhamento das informações, de como Israel tinha uma visão avançada de estratégia para poder impedir o inimigo de conseguir se conversar e de conseguir colocar suas operações em conjunto efetivamente. Se a gente for parar para lembrar a Segunda Guerra Mundial, como que foi a estruturação dos aliados, especialmente americanos e britânicos, onde eles construíram um Estado-Maior conjunto para garantir que as informações fluiriam de ambos os lados e que as operações conjuntas iam funcionar. Israel teve essa visão e conseguiu impedir que isso acontecesse com relação aos estados árabes que estavam atacando ele. Não vamos esquecer que Israel recebe ou herda toda a flexão ou toda a fleuma britânica em relação ao estudo militar, né? A maioria na época da Guerra dos 6 Dias, os generais israelenses tinham passado na legião judaica, lutado com os britânicos. O uniforme, inclusive, quase todo britânico. Toda a organização do exército judaico é uma organização do exército britânico. Além deles terem lutado na Haganah e na Palmach, eles também tinham participado da criação da Força Aérea Israelense. Há um ponto aí que tem que ser colocado. Israel não tem força aérea separada da marinha e separada do exército. Ele tem as forças de defesa de Israel conjuntas. Embora eles tenham nos caças colocado lá Rei, Avi, Força Aérea de Israel, não existe a força aérea separada como aqui, como a gente conhece, como os Estados Unidos o faz. As forças de defesa elas são comandadas por generais únicos. Não tem um general da marinha, um general da Força Aérea, um general do exército. Eles têm toda essa organização em conjunta. Só para lembrar aqui, 46 caças Israel perdeu na ação dos 6 dias, né, nos céus da Síria, da Jordânia e do Egito. E destruíram só 400 caças. Só para complementar essa informação do ataque, em relação a esse primeiro dia, no caso, eu achei alguns dados aqui que foi num espaço de 3 horas, né, que foi feito o ataque. E de que o aviso preventivo não foi dado porque a Jordânia falhou na comunicação com o Egito porque o Egito tinha alterado os códigos de alerta, né? Então eles passaram a informação, mas não foi recebida pelos egípcios, eles não esperavam o ataque. E segundo, né, até pelo resultado que foi, esse primeiro dia foi decisivo, inclusive, para a vitória de Israel, né? E a gente precisa lembrar uma questão, a gente está falando do primeiro dia, segundo dia, mas essa guerra durou 5 dias. A guerra dos 6 porque no sexto dia, o sexto dia foi o dia que Israel estava chegando em Damasco, na Síria, o cessar-fogo da ONU faz eles pararem, né? Exatamente. Na porta de Damasco. Exatamente, foi 6 dias, a guerra dos 6 dias, porque foram 6 dias, 5 de completo avanço irrestrito israelense, até que no sexto dia o pessoal pediu pinico. A ONU interveio, na verdade, acho que a gente vai se adiantar um pouquinho, mas o conflito nuclear ficou eminente, porque quando Israel atravessa a fronteira e chega perto de Damasco, a Síria era a maior aliada da União Soviética. A União Soviética alerta os Estados Unidos, Brezhnev liga para Johnson e disse, vou jogar bomba em Israel, bomba nuclear, inclusive a frota soviética vai em direção ao Estreito de Tirã, que estava inclusive proibido navegação de navios israelenses. E também a frota americana vai em direção, porque se a União Soviética fosse atacar Israel, os Estados Unidos iriam retaliar, iam atacar, e ajudar Israel. O mundo esteve perto da guerra também no sexto dia da Guerra dos 6 dias. Pela questão de Damasco já está à mira dos canhões israelenses. E lembrando aí, ó, essa guerra de 6 dias, se desse mais 15 dias, os israelenses tinham chutado o rabo dos soviéticos lá em Moscou. Tinha chegado em Moscou.
Zukov estava chorando num cantinho lá. Mas veja, nós estivemos perto de uma guerra nuclear nessa guerra de 6 dias. Mais do que em todos os outros conflitos. Mais até do que a crise cubana. É porque o Ocidente aqui faz uma romantização da crise cubana muito grande. Mas realmente estivemos aí perto do conflito, perto da União Soviética atacar. Inclusive já tinham partido aviões dos soviéticos para em direção à Síria com as insígnias pintadas. Os MiG-21 com as insígnias pintadas. Porque os pilotos soviéticos iriam atacar Israel. Né? No meio dessa confusão toda ainda teve o ataque do USS Liberty, né? Um navio espião lá, os americanos espionando os israelenses, coisa interessante. Israelenses, exatamente, os israelenses foram lá, atacaram, morreram 34 marinheiros, o navio não afundou, mas isso daí também deu aquela chacoalhada na conversa entre israelenses e americanos, e até hoje o negócio é meio... Os israelenses dizem que foi um erro, identificação, acharam que era um navio egípcio, mas alguns dizem que foi deliberado também, né? Isso daí também ajudou para o americano falar assim, amigão, tá bom, você já chegou aí, já ganhou todo mundo, vamos parar e vamos conversar. Para mim foi um erro, né? Porque o apoio americano era essencial para o Estado de Israel, né? E não enxergar uma bandeira do navio, uma bandeira... Mas a gente também não sabe se isso já tinha ocorrido com outros navios com bandeira de países amistosos a serviço dos egípcios, né? Porque isso acontecia também, esse tipo de camuflagem. Como o navio não respondia à rádio, porque era um navio espião, né? A coisa ficou complicada. Essa é a pior parte, né? No fim das contas. Mas durante a Guerra dos 6 Dias, os israelenses entraram, né, pela Península do Sinai, pela faixa de Gaza, pelo West Bank, pelas colinas de Golã. É um resultado impressionante, até bater na porta de Damasco. As forças egípcias foram derrotadas praticamente no primeiro dia, porque as forças blindadas de Israel penetraram fundo. Os egípcios, o exército egípcio muito mal organizado, eles entraram em pânico quando viram as tropas israelenses chegando, né? Até porque todas as colunas de abastecimento já tinham ido para o Beleléu, a Força Aérea de Israel também, mais uma vez o Sud Valtu e o Folga Magista, destruindo a retaguarda egípcia, ficaram sem comunicação, sem comida, sem armamento, e retornando, correndo em debandada. Não havia um plano para retirada, só havia um plano para atacar. Tanto que Hussein recebe o embaixador do Egito e ele disse que hoje almoçaremos em Tel Aviv. Então não foi bem o caso, não. É interessante. Desculpa. Até dentro desse contexto aí das invasões e tudo mais e as conquistas de território, tem uma passagem aqui que fala sobre a batalha contra Siquem, ou Siquém, né, na chamada margem ocidental, que no caso tinham medo que fosse uma das mais sangrentas, mas quando as forças israelenses chegaram na cidade, chegaram por outro lado. Eles esperavam eles no oeste e eles chegaram pelo leste. Os árabes armados se confundiram com os israelenses como se fossem soldados iraquianos que viriam trazer reforços do leste. Como resultado dessa confusão, as tropas israelitas foram recebidas de braços abertos e tomaram imediatamente posse da cidade. Isso ajudou Israel a conquistar o resto da margem ocidental com o mínimo de resistência. Ajudou pouca consciência do soldado egípcio com seus blindados, né? Ele não sabia o que era o M56, que é o M60, que eram os blindados israelenses, confundindo com o T-54 soviético que eles tinham. Eita! Não sabiam a diferença. Eles não sabiam nem a diferença. E quem sabia podia ter pegado uma insolação também, tá vendo outras coisas. Então, né, sabemos como que é o negócio lá. Mas aí também nós temos que ver que existia do lado de Israel o mestre da guerra blindada chamado Moshe Dayan, que era um paraquedista que já tinha feito a ação em 56, né? E o homem era simplesmente um mestre da guerra. Moshe Dayan é um soldado nascido mesmo na Palestina, incorporado ao exército britânico na Primeira Guerra Mundial. Na verdade, ele está na Haganah. A Haganah é uma organização
que luta pela independência do Israel, né? Antes, a Haganah, a Likud e o Irgun eram os 3 grupos. O Irgun era o mais terrorista, que Menahem Begin era o comandante, depois ele passa a ser primeiro-ministro de Israel. Eu posso aqui dizer até uma coisa pessoal. Eu conheci Menahem Begin pessoalmente. Em 1987 ele veio ao Brasil como primeiro-ministro de Israel e eu fiz a segurança do aeroporto de Recife, onde ele baixou. Ele estava lá com um fuzil, com um sniper, né? Que eu fazia essa ação na Força Aérea. E conversei com pessoas do Mossad. Né? Eu estava nessa missão porque eu falava um pouco de inglês. E eu conheci o Menahem Begin. Esse Otto é um homão da porra, hein? Hein? Esse Otto é um homão da porra mesmo, hein? Orgulho. Praticamente o Rodrigo Hilbert do Clube dos Generais. E ele nem precisa da jujuba do Smurf, rapaz. Pô, daqui a pouco eu vou chamar daquele contador de história como é de Spielberg. O Forrest Gump. Daqui a pouco vamos chamar de Forrest Gump. Que estava em todas, né, Forrest Gump? Aham. Estava em todas, Forrest Gump. O Dayan, ele é preso pelos britânicos, porque ele era da Haganah, uma organização proibida na época. E na época que estoura a Segunda Guerra Mundial, ele ou fica preso ou entra no exército britânico. Ele preferiu entrar no exército britânico, tomou gosto. Ele não teve contato com pessoas do LRDG, nem Forças Especiais Britânicas, mas os britânicos é um povo que nasceu para a guerra, então eles sabem muito bem ensinar como fazer guerra. E ele, depois da Segunda Guerra Mundial, volta do Egito para lá. Ele foi ferido na Síria, mas também esteve no Egito, né? Mesmo ferido, não quis ser retirado, não quis se retirar, continuou dentro da força judaica, dentro do exército britânico. E ele, na Guerra de 48, é que ele faz toda a ação, era o comandante de Jerusalém, né? Em Jerusalém, que foi onde os judeus sofreram mais na Guerra de 48, né? Porque a legião jordaniana, treinada e armada pelos britânicos, né, Bush, estavam lá. Os maiores adversários dos israelenses na Guerra de 48 foi a legião árabe. A legião árabe. Por quê? Porque eles foram treinadas e armadas pelo britânico, por um coronel britânico chamado Pasha Gloob. Lembra o nome dele? Não lembro não. Esse era o britânico que treinou a legião árabe. Um coronel britânico. O nome dele era Pasha Gloob. É um nome diferente, mas é porque é o nome dado pelas tropas jordanianas a ele, né? E Moshe Dayan conseguiu impedir que eles tomassem a Jerusalém Nova, mas a Jerusalém Velha ficou ocupada até a Guerra de 67, né? Eles ficaram sem esse acesso. E ele realmente era proeminente dentro do exército israelense. Mais tarde, em 56, ele faz todo o planejamento do raid paraquedista em Suez, né? E ocupa o Sinai mais uma vez com suas tropas blindadas. Embora fosse um paraquedista, tinha muito conhecimento das ações blindadas, né? do exército judaico. E em 67 ele não estava no exército, ele já era político e foi chamado por Levi Eshkol para ser o ministro da guerra. Que Levi Eshkol era primeiro-ministro e ministro da guerra. Ele tinha os dois cargos, mas a pressão política era muito forte. Muito forte. Quando ele saía de casa, o povo dizia: traga-me Dayan. Eles tinham até uma música: traga-me Dayan. É como se estivesse pedindo jogador de futebol para entrar em campo. E ele colocou o Moshe Dayan. Moshe Dayan tomou conta, nem sequer. Nem perguntou. Nem perguntou. Quando o Eshkol está pensando em conversar com o rei Hussein, os soldados israelenses, sem que ele saiba, já estão a caminho de Damasco. Sem que ele soubesse. Então, foi praticamente um golpe de Estado. Mas também era um primeiro-ministro capenga. Israel não precisava de alguém realmente mais forte, porque ali é um país que não pode perder uma batalha. Todos os outros países podem perder uma batalha, menos Israel. Israel uma batalha não pode perder porque ele acabou, né? Ele acaba, exatamente. Isaac Rabin, nessa época também, estava comandante do exército israelense, né? Aquele que mais tarde vai apertar a mão de Yasser Arafat nos acordos de Camp David, e diz que passou 5 dias lavando a mão, porque apertou a mão do miserável do Arafat.
ficou com uma toque, lavando a mão todos os dias, 5, 6, 10, várias vezes da cabeça. Sabiam disso? Não sabia não. Pois é, até que ele foi morto quando ele faz a paz em 86, se não me engano, e um extremista judeu mata ele pelas costas, o Isaac Rabin. Mas ele é também, nessa época, um dos comandantes do exército israelense. E chegando para o fim, ou seja, a guerra foi uma guerra bastante rápida, bastante efetiva do lado israelense. A gente tem intervenção da ONU nesse momento, mas tudo bem, intervenção da ONU, o Israel ocupou a península do Sinai, as colinas de Golã, a margem oeste e depois em acordos devolveu alguns desses territórios. Mas ficou na margem oeste de Jerusalém, onde a imagem mais bonita da Guerra dos 6 Dias é a imagem dos paraquedistas entrando no Portal do Leão e entrando perto da sinagoga de Al-Aqsa, né, e eles entram e expulsam os últimos sírios que estão lá, os jordanianos que estão lá, e encontram o Muro das Lamentações, onde eles estavam proibidos há mais de 70 anos de entrarem. E a transmissão do comandante israelense é uma coisa épica, uma coisa de você se arrepiar, e ele diz aquela frase: estamos no monte do templo. Isso é mais ou menos como a gente querer destruir aqui essa fuleiragem que está em Brasília. Estou em Brasília, estou dentro do Congresso. Né? Paraquedistas estão em Brasília. Né? Então isso aí é mais ou menos como os americanos, os russos, assinaram a bandeira no hashtag. Agora, apesar dessa lavada, a tensão continuou, né, Otto? A tensão dessa questão árabe-israelense pós-guerra dos 6 dias ainda continuou, continua até hoje, mas ela continuou, assim, palpável no ar. Bem palpável, mas houve umas mudanças consideráveis, né? Quem assume como primeiro-ministro é Golda Meir, faz uma reaproximação mais forte com os Estados Unidos, inclusive com armamentos norte-americanos. Assim que os norte-americanos veem que a Síria e o Egito estão sendo armados com mísseis SAM, então eles já começam a trabalhar um pacote de medidas, um pacote de aviação, um pacote de aeronaves para Israel, né? O F-104, e Golda Meir disse: não quero, porque isso aí mata mais piloto do que os inimigos, então é melhor me dar aviões que os pilotos possam voltar. Então toda a dotação que antes era francesa passa a ser norte-americana para o conflito seguinte, que é a guerra do Yom Kippur em 73, onde os egípcios tiveram um início muito bom, porque eles romperam as barreiras do canal de Suez com água e quase chegam à fronteira da faixa de Gaza. Israel tem que recuar, mas contra-ataca. Isso aí é um assunto para um outro podcast. Mas toda a política, a geopolítica continua quente do mesmo jeito, com a Guerra Fria no auge. Israel é que fica um pouco mais profissional, né? Israel, que dependia muito do armamento francês, começa a utilizar o armamento norte-americano e começa a produzir os seus armamentos. Por exemplo, ele usava o FAL, né, belga, e começa a produzir o seu fuzil Galil, né, que é uma mistura de FAL com Valmet, com AK-47, é um híbrido. E eles começam a fabricar seus primeiros caças, né, e começa a pegar o Mirage transformado no Nesher, e começa a produzir porque há um rompimento francês com Israel, né, entre 67 e 73. As Forças Armadas judaicas começam a ter toda uma reorganização, se preparando para o próximo conflito. E ele vem em 73. Depois 73, depois 82, 2006 e assim vai, né? O conflito mais generalizado foi em 73. Em 82 eles invadem o Líbano para expulsar o OLP de lá, né? E com a ajuda dos norte-americanos também. Até porque a guerra civil no Líbano deixa o Líbano uma terra sem leis, terra sem ninguém.
E mais tarde eles vão reinvadir o Líbano na Intifada em 92, se não me engano, quando os Estados... E aí comete o grande erro agora nos final dos anos 90 para o ano 2000, que é ceder território para os palestinos. Para mim é um grande erro ceder território para os palestinos, porque eles não querem. Eles cederam a faixa de Gaza e a Transjordânia. O que foi que fizeram? O Fatah ficou lá em cima e embaixo o que foi que fizeram a faixa de Gaza? Elegeram o Hezbollah. O Hezbollah não. E daí eles Hamas, querem mais território, o Hamas, né? E eles querem mais território e continuam fazendo as mesmas coisas que eles faziam anteriormente. Exatamente. O Hamas, o Estatuto do Hamas, o artigo 1 é a destruição do Estado de Israel. O Estado de Israel, isso mesmo que eu ia falar agora. O palestino recebe território, recebe uma certa autonomia. Aí elege um extremismo, quer que Israel faça o quê? Quer que Israel vai ter que voltar a ser rígido. Não adianta. Para mim, não adianta fazer nenhum tipo de concessão aos palestinos. Infelizmente, do lado humanitário isso tem muitas consequências, mas tem consequências por quê? Uma frase que eu ouvi de um professor norte-americano é que houve uma diáspora tanto palestina quanto judaica. Havia muitos judeus nos países árabes, e com o conflito de 48, esses judeus foram expulsos da Turquia, da Síria, do Iêmen, de vários países árabes, e foram absorvidos pelo Estado de Israel. Como é que eles foram absorvidos pelo Estado de Israel? Integrados na sociedade, no exército, na sociedade, no trabalho, com carteira. Essa foi o fim dos refugiados judaicos que foram para Israel. Qual foi o fim dos refugiados palestinos que foram para o Líbano, para a Síria, para o Egito? Ficaram em campos de concentração, praticamente. Ficaram em campos de refugiados. Nunca foram integrados por esses países árabes na sua sociedade. Nunca saíram do status de refugiado. Não é? Então, é uma outra maneira de ver a política. É verdade. Mas beleza, olha, gostei mesmo, novamente. Já está terminando, não é possível. Já está terminando, para você ter uma ideia, senão a gente fica aqui mais 2 horas falando só disso. Mas eu não deixei o cadeirante falar. Não, que isso, eu tive uma aula aqui agora, privilégio. Que é isso. É verdade. Ô, Mac. Oi. Você está de pé aí? Chegou, voltou, saiu, caiu, voltou? Cara, tô tomando umas rajadas aqui, mas tá tranquilo. Acho que agora tô estável. Então tá bom. Também ele traz esses troços alemão aqui pra casa que é que funcione. Aqui é Casa Branca, filho. Aqui a conexão é diferente. O firewall tá me derrubando aqui, porra. O cara quer conexão a salsichão aqui, que não tem esse negócio, que é tecnologia. Eu nem vou falar onde ele vai conectar o salsichão para não ficar mal, afinal, esse é um programa para todas as idades. Ô, Mac, fala aí da bibliografia dessa Guerra dos 6 Dias pra gente. Falo, separei 4, mas eu sei que o Otto tem mais coisa aí, então vou mandar as minhas rapidinho e passar a bola para ele. As primeiras 2 indicações na língua de Churchill, 6 Days of War, da Presidio Press, livro quentinho agora, 2017, com 496 páginas, de Michael B. Oren. O livro tem diversas recomendações de leitores e de veteranos da Guerra dos 6 Dias, e segundo a crítica, ele foi escrito com uma narrativa bem fluida, e que prende os leitores do início ao fim. Ele realmente traça uma história mais linear, sem perder aspectos paralelos da Guerra dos 6 Dias. Ainda não coloquei minhas mãozinhas nessa obra, mas creio que vale a pena adquirir um exemplar para ontem. Já coloquei ela na minha lista pessoal de compras. O segundo, The Liberty Incident Revealed, é da Naval Institute Press, livro de 2013, com 392 páginas, de A.J. Crystal. Esse autor ele foi militar da Marinha Americana, veterano das campanhas da Coreia e do Vietnã, e enveredou depois para a área de direito militar. Então, nesse livro ele usa tanto a documentação oficial da época, quanto a documentação secreta que já foi liberada para pesquisa, montando um panorama claro sobre o que aconteceu e por que a verdade nua e crua às vezes não interessa para o status geopolítico da situação. Lembrando que esse livro é sobre o incidente do USS Liberty, que a gente comentou um pouquinho mais cedo. Exatamente. Eles estão no hospital, os feridos do USS Liberty, chega um oficial da Marinha Americana e diz que se alguém falar qualquer coisa sobre o incidente, serão presos.
Isso é o Sobreviventes. Pronto. Os em português. A Porta dos Leões, da editora Contexto, livro de 2016, 480 páginas, do Steven Pressfield. Ele é uma coletânea de relatos de combatentes de Israel sobre as suas experiências na Guerra dos 6 Dias, então ele não vai trazer uma história completa do início ao fim da guerra. É um livro de leitura rápida, apesar das quase 500 páginas, e como nós não tem nenhuma intenção de ter uma abordagem isenta sobre a história nesse caso. Isso o autor já larga de saída no prefácio, assim. Muito bom livro, muito bom livro. E não sobre a Guerra dos 6 Dias, mas para dar um geral sobre as guerras árabes israelenses, o História das Guerras também da Contexto, de 2006, 460 páginas, do Demetrio Magnoli. Ele tem um capítulo dedicado somente às guerras árabes israelenses. Então, ele é introdutório, é verdade, é um artigo, né, um capítulozinho do livro, mas bem interessante para quem quer ter aquela visão de conjunto e de continuidade, de como é que a situação chegou na Guerra dos 6 Dias. Otto, é contigo. Olha, eu tenho aqui uma coleção da Nova Cultural antiga, eu não sei se tem umas renovações sobre grandes líderes, tem Ben Gurion, tem Golda Meir e tem Moshe Dayan. E também tem Nasser, vale a pena citar Nasser, vamos ser um pouco procedentes, foi um grande líder do Egito, do mundo árabe, que não se esfacelou mais e não entrou no que nós estamos vendo hoje de um mundo de extremismo, mais pela figura dele, que várias repúblicas sobreviveram, vários reinos sobreviveram graças à força de Nasser, como por exemplo na época o Iraque, a Arábia Saudita, a Argélia, que ainda hoje sofre com o extremismo muçulmano, e o Nasser é uma figura a ser estudada também, a ser reconhecida como um grande líder dessa época. Como filme, com certeza não tem a Guerra dos 6 Dias, mas é sobre a criação do Estado de Israel, com a belíssima música de Andy Williams, The Land is Mine, essa terra é minha, o filme Êxodos, baseado no livro de Leon Uris sobre a criação do Estado de Israel, na época do bloqueio britânico, mais uma vez, a migração palestina, e é realmente um filme que vale a pena você ver toda a organização, a honra, a lealdade, o espírito de criação daquele povo, que é o povo que eu mais admiro depois do povo alemão, e até um contrassenso, mas tem essas duas bandeiras na minha frente, Israel e da Alemanha. Vale a pena assistir esse filme. Ótimo, muito bom. Obrigado, Otto, pelas suas indicações também. Cadeira, você que está aí de intruso nesta noite de hoje, quero te agradecer pela sua intrusão, por você ter invadido o CGCast hoje. Eu sei que foi meio forçado, não é fácil ter o Mac como hóspede aí na sua casa. Eu conheço bem isso. Ele fica querendo cozinhar para você, lavar a louça, ele fica querendo fazer as vezes da casa, então é complicado ter esse cara dentro de casa. Eles estão juntinhos, estão juntinhos lá em Curitiba hoje. Mas me diga, meu querido, me dê as suas considerações finais desse CGCast maravilhoso. Muito bem, queria agradecer a cada um de vocês aí. Otto, um prazer, sempre. Prazer nosso. Mac, a gente, né, já fez aí alguns CGCast juntos aí, mas hoje foi especial aí até pela presença de vocês aí, aqui em Curitiba, né? Eu, na verdade, só cedi a conexão aí, então, né? Mas queria agradecer mais uma vez aí, um assunto excelente, de uma nação que nasceu lutando, permanece lutando e nunca perdeu uma guerra, né? Mas o Brasil também não, né? Mas nas suas devidas proporções. Então, shalom para todos aí e obrigado mais uma vez. Obrigado você, meu querido. Mac, as suas considerações finais aí. Eu queria agradecer aos nossos ouvintes pela audiência, pela paciência, seja via agregador, via site, via YouTube. A Tibu pela excelente condução.
Alcadeira pela hospedagem, pela conexão, pela participação e pela cozinha, que eu vou fazer um carreteiro daqui a pouco para ele aqui. Falei? Falei? Pro Otto, pela excelente participação, como sempre. E forte abraço para todo mundo. Vida longa ao Clube de Generais. Vida longa ao CG. Otto, meu amigo imperador, meu Owner, você sabe que privilégio é passar a mão na bunda do Owner. As suas considerações finais. Isso foram poucos que tiveram esse privilégio. Somente os que me pegaram a traição, como o general alemão desconhecido. E eu estou vendo aqui a foto do Mirage 3, interessante como foi o astro da guerra, né? O Mirage 3, tanto como superioridade aérea como ataque ao solo. Provando que foi uma aposta muito boa da Sul, e acho que foi o maior êxito de vendas da França em termos de material bélico até hoje. O CG é isso aí, são pessoas malucas, com temas malucos, que amam as armas, invocam os espíritos da guerra todo domingo, falando sobre os conflitos mundiais, né? Agradeço por ter me chamado. Aliás, eu me voluntariei, ninguém me chamou, eu fui voluntário mesmo. Porque falou de Israel, mexeu com Israel, mexeu comigo. Podem ter certeza. Mexam antes com as Waffen, mas não mexam com Israel. Muito obrigado a vocês. Vida longa ao CG. E se Deus quiser, vamos estar no EN. Se Deus quiser. Eu ouço isso todo ano. Eu também. Eu espero que um dia aconteça. Mas eu não sou mais o Owner, tá? O Owner agora é o Mac. É o Mac? É o Mac. Mac é o comandante, rapaz, tá achando que... Olha a surpresa na voz do... É o Mac. Mas o Mac não informou isso pra gente, não percebi não. Eu pensei que era Dornberg ainda. O site tá atualizado? Eu acho que não tem mais informação, viu, Otto, de quem é moderação. Estado-Maior, né? Mas saiu na lista, saiu no grupo, saiu, mas foi numa época que você tava mais offline. Acho que por isso que não pegou a informação, mas tamo aí trabalhando. Saudações continência pro senhor, comandante-chefe. Ótimo, gente. Obrigado novamente, Otto, Cadeira, Mac. Foi um CGCast fantástico. A você, ouvinte, que está até agora nos ouvindo, esse monte de informações valiosas e também esse monte de besteira que a gente fala junto. E a gente se vê na próxima semana com mais um PHM ou mais um CGCast, o que vier primeiro. Maravilha? Valeu, gente. Um abraço. Obrigado. Tchau.